Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de capítulo 24. Mateus capítulo 24. Fazendo a leitura até o versículo 31. Esse texto diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo de quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém. Meus amados, a recente guerra, conhecida como a Guerra dos 12 Dias, entre Israel e Irã, com a intervenção dos Estados Unidos, reacendeu na igreja evangélica brasileira, por que não dizer de outros lugares do mundo, a agenda escatológica da igreja. E nesse momento, tantas pessoas se levantam e
são feitas. E precisamos nos acautelar, porque há aqueles que, de forma assodada, dizem que agora chegou o fim. Agora estamos, de fato, na última geração. Agora é o cumprimento de Ezequiel 38, 39, de Gog e Magog. Essas declarações, embora causem arrepios em uns e temor em outros e levante grandes questionamentos da outra parte, são apressadas e perigosas, porque de certa forma isso é marcar uma data, isso é marcar um tempo ou época, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Todas as pessoas que tentaram marcar datas para a segunda vinda de Cristo, fracassaram, e hão de fracassar, porque foi o próprio Jesus quem alertou sobre isso. Esta agenda é da economia exclusiva do Pai. Isso, entretanto, não deve nos levar a uma posição de descuido, de desatenção, porque as placas dos sinais da segunda vinda de Cristo estão por toda a nossa estrada, às vezes verdadeiros outdoors iluminados, despertando a igreja, alertando a igreja acerca dos eloquentes sinais da volta do Senhor Jesus. Aqui no texto lido, nós temos a segunda vinda e de como será a segunda vinda. E é curioso que o texto do sermão profético comece quando Jesus sai do templo. E diz o texto que ele ia se retirando. Quando se aproximaram os seus discípulos, tomados de grande admiração, uma vez que eles eram galileus, ou seja, da parte norte de Israel, uma região mais agrícola, uma região mais interiorana, uma mais marcada pela influência dos gentios, e eles estão em Jerusalém, na decantada Jerusalém, diante de um dos edifícios mais belos do primeiro século, o templo que foi ampliado e embelezado por Herodes o Grande, uma obra que demorou 46 anos para ser construída, um palácio religioso, suntuoso e belo, magnificente e grandioso, e eles não aguentando tanta beleza contida no próprio coração, exclamam para Jesus: Mestre, vede isto, que pedras, que construções, que arquitetura, que beleza. E Jesus responde de forma chocante, perturbadora para eles: não vede aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Já imaginou se alguém chegasse para qualquer de nós aqui e dissesse assim: olha, está vendo Vitória? Cidade bela, encantadora. Perdoe-me de dizer isso, para mim é a capital mais bonita do Brasil. E alguém dissesse: está vendo essa cidade? Pois é, ela vai ser destruída. Ela vai ser arrasada. Os prédios vão ser completamente colapsados. Está vendo esse templo bonito? Não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês já imaginaram o impacto disso na vida dos discípulos? E depois que Jesus traz esse vaticínio, essa profecia, de fato ele se retira. Desce o Vale do Cedron, atravessa o Vale do Cedron, sobe o Monte das Oliveiras e fica exatamente de frente ao templo. Quando então os discípulos se aproximam em particular e perguntam: mestre, fala para nós aí, quando é que vai acontecer isso? E mais, que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É claro que Jesus está tratando de duas coisas. Primeiro, ele está tratando da destruição de Jerusalém. Ele está tratando da destruição do templo de Jerusalém.
Ele está tratando de uma horda que vai invadir a cidade de Jerusalém, vai destruí-la. Ele está falando que aquele templo tão belo, semelhante ao templo de Salomão, vai virar cinza. Eles engatam então a pergunta, conectando esse fato com a segunda vinda de Cristo, com a consumação do século. E então Jesus começa a abrir o mapa escatológico, apontando para eles e para nós, e para as gerações pósteras, quais são os sinais da segunda vinda de Cristo. Com a sua Bíblia aberta comigo e com o texto que vai ser sempre reportado aí no telão, vamos ver o primeiro sinal que Jesus aponta no versículo 4. Versículo 4, toda a igreja lendo comigo, por favor, vamos? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane. Por favor, versículo 11, na tela para toda a igreja comigo. Versículo 11, vamos lá? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 24 na tela também, vamos juntos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o primeiro sinal que Jesus aponta é para o engano religioso. E, meus irmãos, o engano religioso tem sido uma coisa frequente na história da igreja. É só você ler a história da igreja e você vai ver grupos surgindo, pregando heresias, destoando e distorcendo a verdade. Mas na medida que os anos avançam, esse engano religioso também vai crescendo. Eu fiquei impressionado, recentemente li um livro de um sociólogo brasileiro, que fazendo uma pesquisa do crescimento religioso no Brasil, constatou que nós temos mais de 104 mil CNPJs de igrejas no Brasil, mais de 104 mil CNPJs. Todo dia surge uma nova igreja, uma nova seita, uma nova religião, com novas doutrinas, com novos ensinos. Isso prolifera, e isso cresce. E nós temos um imaginário aqui no Brasil e mundo afora, que se você ver alguém fazendo alguma coisa extraordinária, que nós chamamos de milagres, de prodígios, de sinais, então as pessoas são levadas, é de Deus, é Deus que está fazendo, é Deus que está operando, e não estamos negando que Deus não possa fazer sinais, prodígios e maravilhas ainda hoje, mas alertemo-nos para o fato de que nem todo milagre, nem todo sinal, nem todo prodígio tem procedência divina. São elementos que podem levar as pessoas ao engano, ao erro, à falsa doutrina, à falsa religião, conduzida por falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos, falsos cristos. Então, é preciso abrir os olhos e ficar atento. Segundo sinal que Jesus aponta, está aí comigo no versículo 6. Ponha na tela para todos nós lermos. Vamos lá juntos? E, certamente, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7, a parte A, vamos juntos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, até aqui. Então, o segundo sinal que Jesus aponta é para as guerras. Bom, mas o mundo é um mundo em guerra desde que Caim matou Abel. O historiador Gibbon diz que a história da humanidade é a história das guerras. Mas o que nos chama a atenção é o fato dessas guerras terem ou estarem se multiplicando. E se multiplicando inclusive em poder de destruição. Exatamente na época que nós alcançamos o apogeu do conhecimento, da fama, do sucesso, da glória humana, das conquistas humanas, da tecnologia, que foi o século passado, nós mergulhamos a história humana em duas sangrentas guerras mundiais. A primeira delas em
1914, 1918, com 30 milhões de pessoas mortas. A segunda delas em 1939 a 1945, com 60 milhões de pessoas mortas. E não aprendemos com isso. Porque resultando disso, países, nações governadas e tomadas por ideologias de totalitarismo, de absolutismo, de uma postura carrasca e cruel, gerou mortes aos milhões. Foi o século que mais matou cristãos em todos os séculos da história da igreja, foi o século passado. Agora olha para o mundo hoje, é um barril de pólvora. Hoje nós temos dois grandes polos de poder econômico, militar e bélico no mundo, e eles se respeitam por medo. Por medo. A paz que estabelece hoje é a paz do medo. Já em 1985, o Mikhail Gorbachev decretou um livro chamado Perestroika, e ele vai afirmar lá em 1985, há 40 anos, que o arsenal que tinha naquele tempo, e hoje tem mais do que isso, do que tinha na época, daria para destruir o planeta Terra 27 vezes. Chegando a ponto de afirmar que numa possível terceira guerra mundial não haveria vencedores nem vencidos. Estamos aí pisando em ovos. O mundo está prestes a explodir. É o medo, é a insegurança. São as guerras, são os rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação. E Jesus diz, fique atento, ainda não é o fim. É o princípio das dores, mas é um sinal eloquente de que Jesus está prestes a voltar. Terceiro sinal, confira comigo aí, versículo 7. Toda a igreja comigo, vamos juntos. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Vamos então entender o primeiro ponto, haverá fomes. E aqui vale destacar que as fomes, está no plural, é um efeito colateral das guerras. Não tem nada mais insano do que guerra. Porque você destrói o que custou muito caro para construir. Você envia um míssil, ele faz um arraso. Além das vidas, destrói estruturas caríssimas. E depois vai ter que gastar para construir tudo de novo. E quando vai se fazer o orçamento das nações, tenho certeza disso, o maior orçamento das grandes nações do mundo não é com coisas para a vida, é com armas para a morte. As fomes no mundo não é porque falta provisão, é porque há injusta distribuição. Se o dinheiro gasto em armas de destruição fossem gastos em provisão, não haveria fome no mundo. No mundo de hoje, muitos morrem de comer e outros morrem de fome. E Jesus diz que essas fomes apontam claramente para a realidade da sua segunda vinda. Mas Jesus traz para nós aqui um quarto sinal, está aí no versículo 7 ainda, e terremotos em vários lugares. A terra está bêbada, a terra está cambaleando, os abalos sísmicos se multiplicam, as placas tectônicas estão se movendo, e os terremotos estão acontecendo em grande proporção, trazendo destruição, trazendo morte, trazendo dor, trazendo angústia. O que é digno de destaque não é apenas que os terremotos acontecem, é com a intensidade e multiplicação deles, mormente do século passado para cá. E isso alerta-nos para a segunda vinda de Cristo. Mas em quinto lugar, quinto sinal, confira comigo o versículo 9, por favor. Toda a igreja comigo, o versículo 9. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E aqui é o sinal da perseguição religiosa. Bom, entendamos uma coisa.
sempre houve perseguição religiosa. Nunca houve um período em que pudesse dizer, bom, agora a igreja está tranquila, dormindo em berço esplêndido. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja martírica. Porém, o mundo caminha para uma situação, e já é um fato, assim como foi no primeiro século, que ser cristão é um grande perigo. Lá, no primeiro século, afirmar Jesus é o Senhor era botar a cabeça a prêmio. Era considerado uma traição ao Estado. Porque o Estado compreendia que só César é o Senhor. E no momento em que o indivíduo no Império Romano dizia Jesus é o Senhor, é como se ele estivesse traindo o Estado. Passível de prisão, passível de tortura, passível de morte. E quantos irmãos nossos foram queimados vivos, foram crucificados, foram jogados às feras, foram jogados em prisões imundas e saíram de lá leprosas. Não porque cometeram crimes, mas apenas porque declararam, Jesus é o Senhor. Não duvidem disso. Enquanto nós estamos aqui confortavelmente instalados dentro de um templo seguro e bonito, há irmãos nossos que estão sendo torturados, que estão sendo presos, que estão sendo assassinados, simplesmente porque tem uma Bíblia, ou porque professam o nome de Jesus. Como disse agora há pouco, o século que mais matou cristãos em todos os tempos foi o século passado. E nos países onde reina o totalitarismo, onde não há liberdade de você ter a expressão da sua consciência, muitos irmãos nossos estão sendo mortos e assassinados. E Jesus disse que haveria de acontecer isso. Por quê? O texto é claro. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O simples fato de você levar o nome de Jesus será motivo para uma brutal perseguição em todas as nações. Isso não é uma coisa futurista. Isso é um fato real. Já hoje e agora. Mas vamos ao sexto sinal apontado por Jesus no versículo 12. Ponha na tela o versículo 12 para toda a igreja acompanhar. Todos juntos, por favor. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então aqui a multiplicação da iniquidade. Alguém aqui nesse auditório tem alguma dúvida de que a iniquidade tem se multiplicado hoje? A banalização dos valores morais, a tolerância às coisas escandalosas, a inversão de valores, a sociedade aplaudindo o que deveria ter vergonha e se envergonhando daquilo que deveria receber aplausos. Uma sociedade corrompida, moralmente degradada, a desconstrução dos valores morais, a destruição dos fundamentos da família, a iniquidade não só crescendo, se multiplicando. A palavra é muito forte, a palavra de Jesus. E nós estamos vivendo essa sociedade de ponta cabeça, pelo avesso. Semana passada vi uma cena chocante, e eu não quero entrar no mérito da maneira com que foi feita a visita, mas alguns representantes do Poder Legislativo paulistano foram visitar a mais conceituada universidade do Brasil. E ficaram perplexos de ver venda de drogas, prostituição, cartazes de indução ideológica, numa escola pública, sustentada pelos impostos dos brasileiros. E o que nós estamos vendo hoje é como a iniquidade tem crescido e tem prevalecido e tem se inserido no contexto, na tessitura da nação, cumprindo a profecia de Jesus.
a iniquidade vai se multiplicar. Não duvidem disso. O efeito colateral da multiplicação da iniquidade é o amor se esfriando de quase todos. Levam a sociedade hedonista, materialista, individualista, narcisista, que só olha para o seu umbigo. O homem se tornando o lobo do próprio homem. Sétimo sinal, veja comigo o versículo 14, por favor. Vamos ler todos juntos, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Meus amados, a igreja de Cristo foi encarregada por Jesus, quando discutia a pauta escatológica com Jesus, de restaurar o reino a Israel, e Jesus desviou o foco deles para o campo da missão e disse: não vos compete saber nem tempos, nem épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E a igreja então tem se desdobrado para cumprir essa agenda estabelecida pelo Senhor Jesus. Nós recebemos um missionário em 1859, e pela graça de Deus a igreja brasileira hoje está sendo, e há de ser mais ainda, o grande celeiro missionário para o mundo. Mas eu não tenho dúvidas de que o advento daquilo que nós chamamos das mídias sociais ajuda por demais no cumprimento dessa profecia de Jesus. Porque hoje, enquanto nós estamos reunidos, me permita, nós temos 1.800 pontos de conexões neste culto. Portanto, as pessoas que estão conectadas conosco são talvez mais de 3 vezes o auditório que está aqui reunido. E ao mesmo tempo, nós não estamos limitados apenas à Vitória, mas a várias nações do mundo. Daqui a pouco essa mensagem sobe para uma plataforma de YouTube, e ela pode ter 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão de acessos, mais do que isso, mundo todo. Então, a profecia que Jesus colocou, e que até bem pouco tempo parecia quase que uma coisa impossível, hoje é factível, hoje é possível. O Evangelho tem sido pregado e tem chegado às nações da terra, com a mesma clareza que é anunciada aqui desse púlpito, chegado às nações ao mesmo tempo. Então o Senhor Jesus agora está nos trazendo essa verdade, que será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar todas as nações. Isso porque Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. E este evangelho está chegando e há de chegar a todos os povos da terra para cumprimento dessa profecia de Jesus. Oitavo sinal. Por favor, versículo 15. Para nós lermos, 15 até o versículo de número 20, 15 a 20, eu quero que a igreja leia comigo, bem cuidadosamente esse texto, vamos todos. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Tanto Marcos 13 quanto Lucas 21 mostram que esse texto lido está conectado não com a segunda vinda, mas está conectado com a destruição de Jerusalém. Quando é que aconteceu a destruição de Jerusalém? A destruição do templo? No ano 70.
Ele está falando de uma cidade sitiada. E Tito, Flávio, sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém, entrincheirou Jerusalém. Nessa conjuntura, ele está dizendo o seguinte: se você estiver na Judéia, ou seja, onde está Jerusalém, fuja para os montes. Segundo, quem estiver sobre o eirado, lá em cima, escondido num sótão lá em cima, não desça para tirar coisa alguma da casa. Estamos falando de um ataque, de uma invasão, de um cerco militar. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar alguma coisa, como a sua capa. Fica lá no campo. A cidade vai ser invadida. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naquele dia. Por quê? Porque numa fuga, uma mulher grávida não tem condições de correr, e uma mulher com bebê no colo também não tem condições de correr com celeridade para buscar refúgio, como aconteceu. Mais de 1.000 judeus se refugiaram quando a cidade foi atacada no ano 70, na fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto. Versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque no inverno Jerusalém chega a temperaturas abaixo de zero, e nessa temperatura não é fácil correr. No sábado, porque os judeus tinham leis que estabeleciam quanto e que distância uma pessoa podia andar no sábado, e não podia ir mais além disso. Então Jesus está aqui superpondo imagens. Primeiro está falando da invasão de Jerusalém. E a invasão de Jerusalém no ano 70 servirá de um exemplo daquilo que vai ser o levantamento do anticristo. Aqui chamado de o abominável da desolação. O apóstolo Paulo chama do homem da iniquidade, o homem anomos, o homem sem lei. Apocalipse o chama de a besta que surge do mar. O apóstolo João, na sua primeira carta, o chama de o anticristo, que não é um partido político, que não é uma ideologia, que não é um grupo de pessoas, que é um homem, cujo símbolo, cujo número é 666. Ou seja, 6 é o número incompleto, que vem antes do 7, que é o número da perfeição. 3 vezes é o número da própria trindade, número completo, perfeito. Então ele vai ser a consumação do mal, a consumação da iniquidade. E Apocalipse capítulo 13 diz que toda a terra, todas as nações, todos os povos, todas as pessoas vão adorar o anticristo, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Em outras palavras, meus irmãos, Jesus não vai perder para o anticristo nenhuma das suas ovelhas. Nenhum dos cordeirinhos, por mais tenros que sejam, do Senhor Jesus Cristo, lavados no sangue do Cordeiro, selados com o Espírito Santo da promessa, vão se curvar diante do anticristo. Ao contrário, vão preferir a morte. E o anticristo vai lutar contra eles e vai matá-los. Muitos vão morrer. Mas Apocalipse 12:11 diz que quando um crente morre pela sua fé, ele não é derrotado, ele é o vencedor, porque venceu pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Palavra do testemunho é a palavra da martiria. Então quando um crente é colocado contra a parede, dizendo, ou você nega Jesus, eu te mato, ou você adora o anticristo, eu te mato, o crente diz, eu prefiro morrer a negar a minha fé. Eles vão matar o crente, mas o crente é vencedor, porque não vai negar a sua fé. Está escrito que, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Nono sinal, versículo 21 e 22, por favor, vamos ler todos juntos. 21, vamos lá. Porque, nesse tempo, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
Então vamos entender algo, irmãos, importante. Ele está falando agora do 9º sinal, que é a grande tribulação. E a Bíblia usa 4 expressões que representam a mesma coisa. A grande tribulação, a manifestação do homem da iniquidade, que é o anticristo, a apostasia e o pouco tempo de Satanás. Esses 4 termos apontam para a mesma coisa. Um tempo de grande angústia, de grande tribulação. É claro que nós temos aqui no Brasil e no mundo fora 4 correntes de interpretação desses fatos. Nós chamamos de pós-milenismo, de amilenismo, de pré-milenismo histórico e de pré-milenismo dispensacionalista. Talvez em torno de 70% a 80% da igreja evangélica brasileira subscreve o chamado dispensacionalismo, que acredita que a igreja vai ser tirada da terra antes da grande tribulação. Ou seja, acreditam num arrebatamento secreto. Porém, parece-nos, à luz das Escrituras, que não é isso que o texto retrata. O que o texto retrata é que o povo de Deus vai enfrentar, sim, a grande tribulação. A igreja de Cristo é martírica. O Senhor não nos tirará da grande tribulação, Ele nos tirará na grande tribulação. Alguém pergunta, mas pastor, será que eu vou aguentar? E se chegar nos meus dias, eu vou aguentar? Eu pergunto a você, meu irmão, qual a sua diferença entre você e os mártires? Vocês acham que os mártires eram super crentes? Que eles não eram humanos como nós? Posso lhes garantir que nós não enfrentaremos, se acontecer nesta geração, com as nossas forças. O Senhor Jesus não vai perder nenhuma das suas ovelhas. O mesmo Deus que nos sustentou aqui e até aqui, há de nos sustentar até o dia final. Então vem, e eu serei breve, como é que ele vem? O texto responde. Veja você no versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser uma vinda repentina. Você que, como eu, já viu e gosta até de ver, às vezes, uma chuva bem forte, com os relâmpagos riscando os céus, daqui a pouquinho você escuta o ribombar dos trovões. Você sabe que tanto o relâmpago como o trovão acontecem ao mesmo tempo. Você vê primeiro o relâmpago e depois escuta o trovão, porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Mas com essa velocidade é que Jesus volta. Na linguagem do apóstolo Paulo, vai ser como abrir e fechar de olhos, num instante, num átomo de tempo. Portanto, não dá para se preparar de última hora. Ou você tem azeite na sua lamparina, ou não haverá esperança para você. Jesus volta. E a oportunidade cessa. Note você comigo o versículo, por favor, bote na tela, versículo 42 a 44, toda a igreja comigo. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então o que ele está dizendo aqui? Que a segunda vinda não vai ser apenas repentina, ela vai ser também inesperada. Vai ser como um ladrão. Eu não mando um WhatsApp para vocês, dizendo, tal dia, prepara um cafezinho, um pão de queijo, que eu estou chegando na sua casa. Ele chega sem aviso prévio. O que esse texto quer nos mostrar?
é que a segunda vinda de Cristo, meus irmãos, não vai ser um dia óbvio. E Jesus ilustra esse fato assim. Confira comigo, por gentileza, versos 37 e 38. Põe na tela para a igreja ler. 37 e 38. Toda a igreja. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. E eu pergunto a vocês, tem algum pecado em comer e beber? Tem algum pecado em casar e dar-se em casamento? Não. O que é que Jesus quis acentuar aqui é que a vida vai estar girando. As famílias vão estar acontecendo. O comércio vai estar aberto, a indústria vai estar funcionando. Os aeroportos vão estar abertos, as rodovias vão estar abertas. As pessoas vão estar movimentando, as pessoas vão estar marcando casamento, as pessoas vão estar celebrando casamento, as pessoas vão estar, ir ao supermercado, fazendo comida, fazendo almoço, fazendo jantar. As pessoas estarão na sua azáfama normal, na sua correria normal, nas suas atividades normais, quando Jesus voltará. Pegará todos de surpresa. É por isso que Jesus diz assim, você deve vigiar. Você não sabe a hora. Se vai ser à tarde, se vai ser à noite, se vai ser de manhã, o cantar do galo, de madrugada. E eu posso lhes garantir que Jesus voltará à tarde. Voltará à noite. Voltará de manhã, o cantar do galo. Jesus está certamente já aqui falando uma coisa que é muito comum da nossa geração, que é o fuso horário. Que se ele voltar de manhã no Brasil, ele está voltando de noite no Japão. Se ele voltar de manhã no Brasil, ele está voltando à tarde na Europa. Então Jesus voltará de manhã, Jesus voltará de tarde, Jesus voltará de noite. Para uns de manhã, para outros de tarde, para outros à noite. Eu não sei o dia, eu não sei a hora. O que eu preciso estar é preparado para a gloriosa volta do Senhor Jesus. Mas notem comigo, versículo 30, por favor, bota na tela. Toda a igreja comigo. Então, aparecerá no céu, os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. A volta de Jesus vai ser uma volta poderosa, gloriosa, vitoriosa, vencedora. Ele vem com grande poder. A Bíblia diz que quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. E diz a Bíblia que ele vem com tal poder, que ele mata o anticristo com o sopro da sua boca. E ele lança no lago do fogo o anticristo, o falso profeta, o diabo, a morte, o inferno e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. E ele vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E ele vai julgar as nações. E vai dizer para o seu povo, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está guardado desde a fundação do mundo. E então nós estaremos com ele, sem lágrima, sem dor, sem luto, com corpos imortais, com um corpo imortal, incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, celestial, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus, e nós reinaremos com ele, e nós serviremos a ele, e nós contemplaremos a face dele, e nós nos deleitaremos nele para sempre e sempre e sempre. A segunda vinda, irmãos, é o pináculo da nossa fé. É a acrópole da nossa esperança. É a consumação da nossa redenção. A postura da igreja há de ser aquela de aguardar e de apressar a segunda vinda de Cristo para ficarmos na ponta dos pés, dizendo, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.
Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.